Pela lógica, pela lógica, se um candidato à reeleição e o seu principal adversário tivessem que aparecer para quase 12 milhões de desempregados no Dia do Trabalhador, eles não se atreveriam a surgir em outra forma que não fosse a de uma esperança de oportunidade de emprego. Quando o Bolsonaro usa o 1º de maio para ornamentar manifestações golpistas em defesa de intervenção militar, e o Lula despeja sobre uma plateia sindical todos os chavões, todos os lugares comuns que a sua memória foi capaz de decorar, a política se revela uma atividade ilógica. Quando tudo isso acontece contra um pano de fundo marcado pela presença de 26,8 milhões de brasileiros subutilizados, a falta de lógica se torna até uma crueldade. Segundo a classificação do IBGE, os subutilizados incluem desempregados, os desalentados, que já desistiram de procurar emprego, e os subocupados, que, embora estejam empregados, gostariam de trabalhar mais para melhorar a renda. Se juntarmos a esse contingente os 38,2 milhões de trabalhadores informais no Brasil, que vivem de bico, nós chegamos a uma plateia de 65 milhões de pessoas que não enxergam na conjuntura muitas razões para festejar o Dia do Trabalho. O Bolsonaro prestigiou 2 manifestações esvaziadas. Ele cumprimentou devotos aqui em Brasília, em frente ao Congresso, e apareceu por vídeo para os bolsonaristas que foram à Avenida Paulista. Houve um grande alívio, porque o presidente ficou calado em Brasília e evitou ataques na fala que foi transmitida para São Paulo. Embora o Bolsonaro não tenha convertido esse 1º de maio no novo 7 de setembro, ele avalizou com a sua presença atos em que os apoiadores rasgaram páginas da Constituição, pediram volta de militar, fechamento do Supremo, e o Lula teve que atrasar o seu discurso em 2 horas para evitar o vexame de uma plateia minguada. Apesar dos shows da Daniela Mercury, da Alessi Brandão, o público foi muito michuruca, também no ato que foi presenciado pelo Lula. E o orador, o Lula, não fez com que os ausentes se arrependessem. Afora os ataques de praxe ao Bolsonaro, que ele voltou a chamar de genocida, e os lugares comuns sobre inflação, salário mínimo, o grande destaque do discurso de 15 minutos do Lula foi um pedido de desculpas aos policiais por ter declarado na véspera que o Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. A gente tem essa fala, Josias, vamos colocar, acho importante. Ontem eu fui na Zona Norte, na Brasilândia, fazer um ato com as mulheres para discutir o custo de vida. E quando eu estava fazendo o discurso, eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais deste país, porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhador nesse país. É duro esse negócio que ele fica depois pedindo desculpas pelo que ele falou, né, Josias? Cada vez mais frequente, né? Os pedidos de desculpas do Lula são cada vez mais frequentes e ele pediu desculpas porque o Bolsonaro e os filhos dele exploraram isso. Os policiais constituem um público-alvo do Bolsonaro, né? Os policiais são vistos como uma corporação bolsonarista. E o Lula insinuar que policial não é gente não é boa coisa em período eleitoral. Mas o fato, Fabiola, é que esse aparelhamento eleitoral do 1º de maio, ele deu a essa data, que já foi uma data importante no Brasil, a dimensão da mediocridade que assola o país. Hoje o Brasil está vivendo um cenário político muito medíocre e o esvaziamento desses atos do 1º de maio foi compatível com essa mediocridade que a gente está vivendo.